Olá, pessoal. Boa noite. Como vocês estão? Espero que todos bem, todos e todas. O nosso convidado especial já está aqui com a gente, o Dr. Paulo. Vou pedir para ele abrir a câmera. Boa noite, professora. Estou eu contemplando a aula. Tudo bem? Tudo bem, estou eu contemplando a sua aula, a palestra. Vocês vão amar a palestra de hoje. Deixa só ele entrar e a gente já começa, tá? Boa noite a todos e todas. Estou tentando aqui abrir minha câmera. Tranquilo, doutor. Já cliquei 2 vezes aqui, não foi? Tenta sair e entrar de novo, de repente resolve. Não, como a doutora está como organizadora, acho que também pode ativar para mim. Eu não tenho essa ferramenta aqui. Quando eu clico nos 3 pontinhos, a única coisa que aparece para mim é ativar o seu mudo, não abrir a sua câmera. É que eu já cliquei aqui algumas vezes e não está indo. Tenta sair e entrar de novo. Tá, faz isso, é que às vezes o meu computador demora um pouquinho para retornar, mas vou fazer Não tem problema não, a gente aguarda. Professora Ana, boa noite. Boa noite. Deixa eu fazer uma perguntinha, assim, até porque aproveitar o espaço aí. A presença a professora está computando depois pelo Teams, né? Isso, De manhã também foi assim, né? É porque a gente está também. assistindo. Tá ok. Muito obrigado, professora. Boa noite. Nada, boa noite.
Retornei. Vamos ver se consigo ativar a câmera. Vamos lá. Dedos cruzados. Então, no momento que eu entrei, estava dizendo que a câmera estava desabilitada pelos administradores. Que loucura, porque a gente não tem essa opção aqui. Só Então, tem a agora eu única acho opção que aparece para mim. Aí, agora foi. agora vai. Foi loucura do Teams. Não, perfeito. Podemos Vamos lá? iniciar? Então, gostaria muito de agradecer ao doutor Paulo o aceite para estar aqui com a gente hoje para falar de assuntos tão importantes, porque ética e prerrogativas são coisas que todo advogado e toda advogada precisam saber para exercer bem a advocacia. Então, bem-vindo, doutor Paulo. Nós estamos aqui no momento com 36 alunos te ouvindo. Estamos em semana de prova, eu sempre faço questão de frisar isso, porque semana de prova, aluno nenhum participa de nada, porque fica envolvido na questão da prova e ainda assim nós temos aqui muitos alunos para te ouvirem, tá? Então, vou deixar a palavra com o doutor, sem mais delongas, até para a gente não ultrapassar muito o horário, porque 7 horas eu sei que muita gente tem prova. Tá, ok. Eu agradeço, primeiramente, a doutora Ana Carolina, professora. E para mim é uma honra sempre participar de eventos. Na verdade, durante a pandemia, eu participei de praticamente, eu acho que em torno de 50 aulas online, de Meu pai. palestras, né? Somente é porque eu também sou professor da Escola de Prerrogativas. E para mim é sempre uma honra, na verdade, eu tenho que louvar, né, e muito essa iniciativa da Universidade de Estácio de Sá, né, que é uma questão que nós sempre batalhamos, sempre apresentamos durante a ordem, que nós precisamos tratar mais os estudantes de direito como futuros advogados e advogadas. E inclusive, cabe a nós, a ordem, também assumir esse papel no momento que os recebemos como nossos futuros colegas, como novos advogados e advogadas. Então, é uma honra, é um prazer, vou gostar bastante. Hoje em dia eu estou mais acostumado até a falar para os advogados, formar delegados, então hoje falar para os estudantes, para mim, vai ser espetacular. Gostaria também de agradecer a nossa querida presidente do IBRAPED, a Carolina Lima, e uma amiga e irmã da advocacia, ela que fez esse convite também, na verdade fez essa indicação, e é uma honra para mim. Já perdemos um pouco do tempo, né, que temos previsto, já que vamos até às 19 horas. Não vou levar aqui muito tempo me apresentando, mas eu me chamo Paulo Vinícius, né? Sou um advogado militante, vou fazer 13 anos como advogado. Atualmente eu exerço a função de presidente da 22ª subseção, que compreende os municípios de Magé e Guapimirim, além de ser diretor estadual do IBRAPES e também professor da Escola de Prerrogativas. Os ex eu não vou falar, senão levaria 2 horas aqui falando só das outras funções. Eu gosto muito de falar desses temas, até quando nós criamos o curso de iniciação à advocacia, essas eram as minhas pautas, né? Que é a ética e prerrogativas. Que eu entendo que, na verdade, são os dois limiares da atuação da advocacia, né? Eu já convido a todos os colegas para quiserem participar, conheçam a instituição, conheçam a ordem. Como estudantes, já podem participar dos quadros da ordem, das comissões, como membros, né? Independente de se tornarem estagiários ou não. Mas Sem procurem querer te conhecer. interromper, doutor Paulo, Claro. mas já interrompendo, na segunda-feira, próxima, dia 13, nós teremos uma visita na OAB e na CAARJ. Nossa, excelente. Vale Então, muito a pena. a gente tem muito essa preocupação de realmente inserir o estudante naquela que será a sua casa, né? A casa do advogado. Então, é importante conhecer a estrutura do Rio, entender o que é a CAARJ, o que ela proporciona, saber a estrutura da nossa própria casa, né? Além das nossas subseções, mas é importante conhecer a seccional também. Não, inclusive, nós temos um curso, esse curso eu ministro aqui dentro da subseção que eu presido, que é o curso de acolhimento, que é justamente para esses futuros colegas, a partir do momento que eles são aprovados no exame da ordem, antes de pegar a carteira, que eles passem por alguns temas que vão dar base para entrar no mercado de trabalho e se manter
na advocacia. Um dos temas é conhecer a casa, para conhecer toda a estrutura de ordem, desde de subseção, seccional, Conselho Federal, Caixa de Assistência, que muitos colegas, até antigos, não conhecem essas questões. Verdade. Assim como também tratar sobre ética, prerrogativas, processo ético disciplinar, marketing jurídico, networking, gestão de escritório e precificação de honorários. Para que esse colega, quando vem aqui a ser um advogado militante, ele conheça exatamente tudo aquilo que a ordem tem para oferecer. Não seja só mais um para ficar reclamando, às vezes, poxa, a ordem não faz nada, a ordem se mete em tudo, mas que possa realmente entender isso e se tornar advogada militante. Mas por que eu fiz essa passagem? Porque a base de tudo, do sucesso da atuação, só tem uma palavra, que se chama conhecimento. E, infelizmente, muitos casos de violação de prerrogativas ocorrem por desconhecimento, tanto dos nossos colegas quanto dos servidores públicos. Assim como muitos dos processos éticos disciplinares ocorrem por desconhecimento. Então, às vezes, você está infringindo algum preceito que está previsto no nosso código de ética e não sabe. Então, não existe a má-fé, mas só que todos nós conhecemos a legislação e ninguém pode deixar de cumprir uma previsão legal simplesmente por falar do desconhecimento. Então, cabe a nós, né, relembrarmos esse tipo de questão. E eu brinco muito com o pessoal quando eu vou dando aula, e eu falarei algumas vezes, e tem um mantra que eu falo, e que tem que ser um livro de cabeceira da advocacia. Meu mantra é a Lei 8.906. Eu fico repetindo, Lei 8.906. Lei 8.906. Tem dúvidas? Lei 8.906. E a Lei 8.906 nada mais é do que o nosso estatuto. E o primeiro ponto que eu já apresento para vocês, no momento que vocês se tornarem advogados ou servidores públicos, eu tenho certeza que alguns dos colegas que estão aqui, alguns estudantes serão servidores públicos também, entendam que não é o estatuto não é uma simples resolução, não é um papel escrito por qualquer pessoa. Vou usar um exemplo. Eu faço parte de um motoclube, dá até perceber o barbudão desse jeito. E o estatuto do meu motoclube, ele ali são os nossos atos constitutivos, que botam a nossa base, mas que foi escrito por 5, 10, 15 amigos na mesa de um bar. Tem valor só para nós. Já é diferente o Estatuto da Advocacia. O Estatuto da Advocacia é uma lei federal, é a Lei 8.906. E qual é a relevância de sabermos disso? Ela tem que ser respeitada sempre. Porque a partir do momento que ela é desrespeitada, ou seja, o que está previsto ali não é cumprido, o servidor público, que na maioria das vezes será o nosso violador de prerrogativas, por mais que também tenhamos a violação de prerrogativas pelos nossos próprios pares, mas a partir do momento que eles venham a descumprir o que está previsto ali, ele pode estar cometendo um crime, tanto previsto na lei de abuso de autoridade, como também no Código Penal, no crime de prevaricação. Porque ele não pode deixar de cumprir uma previsão legal por simples interesse dele ou até mesmo por desconhecimento. Vamos lembrar sempre do princípio da legalidade administrativa. Porque o princípio da legalidade para o cidadão comum, nós podemos fazer qualquer coisa desde que a lei não vede. Já o princípio da legalidade administrativa, ela já vem dar essa responsabilidade para o servidor público, dizendo que, olha, servidor público, você só pode fazer aquilo de acordo com o que está previsto na lei. Então, se está previsto na lei que tem que fazer determinada situação, você não faz, você pode responder tanto administrativamente, junto às suas corregedorias, como também criminalmente. Então, por isso que é tão importante que a gente sempre tenha que lembrar dessa palavra, conhecimento. O desconhecimento, até na minha época que eu sou militar reformado também, nós tínhamos uma frase que era o seguinte: quem não tem dúvidas, tem dívidas, e as dívidas são cobradas. Então, nós precisamos, sim, ter esse conhecimento e não utilizar do desconhecimento como resposta. Se tem dúvida, vamos para o nosso mantra. Lei 8.906. Então, é bem simples nesse sentido. Nós tratamos das prerrogativas, primeiramente vou falar sobre as prerrogativas, e o primeiro ponto, antigamente, quando nós tínhamos alguma dúvida, onde é que nós iríamos procurar? Nós iríamos procurar no Aurélio qual seria o significado
daquela expressão. Hoje em dia, o Aurélio, na verdade, é o Google, né? A primeira vez que eu fui dar uma palestra nesse tempo, falar de prerrogativas, eu falei, poxa, uma palavra tão bonita, prerrogativas, minhas prerrogativas, eu ouvi tanto isso. Todo mundo sabe o que são prerrogativas. Aí eu joguei no Google. E prerrogativas são, na verdade, características, né, provenientes de um cargo ou de uma função. Vou dar um exemplo para vocês. Existe o poder familiar, né? Eu sou pai. Então, de acordo com a previsão do poder familiar, é prerrogativa minha educar meus filhos. Porque eu tenho a condição de ser pai deles. Então, é minha prerrogativa. Então, a partir do momento que eu não venha a cumprir com o devido, com a devida, como posso dizer assim, com o devido cuidado com a criação dos meus filhos, eu posso perder esse poder familiar, mas e o Estado tomá-lo de alguma forma. Mas, a princípio, essa prerrogativa é minha. Então, as prerrogativas da advocacia são garantias para o exercício da nossa atividade, porque essa é a nossa profissão. Aí as pessoas, às vezes, até a grosso modo falam assim, mas daí são privilégios. Não, não são privilégios. E entendam bem isso. São garantias para que nós possamos exercer a nossa atividade. Certo? E é o primeiro ponto que nós precisamos ter de respeito às nossas prerrogativas, já trata da indispensabilidade da advocacia, né, junto ao judiciário. Onde que está previsto isso? No artigo 133 da nossa Constituição, da nossa Carta Magna. Aí as pessoas até falam, nossa, é a única profissão que está na Constituição. Não necessariamente. Existem outras profissões, mas de caráter privado, que nós somos profissionais liberais, somente a advocacia está prevista na Constituição. E essa previsão, ela vem a ser repetida no artigo 2º, mais uma vez, nosso mantra, Lei 8.906, mostrando essa indisponibilidade da advocacia frente ao judiciário para que possa estar determinando todas as demandas. Aí, quando nós começamos a tratar das prerrogativas em espécie, nós tivemos até agora, na semana passada, uma lei trazendo algumas modificações, que está todo mundo estudando, pensando nos prós e os contras. Foi até na sexta-feira que saiu essa lei, a Lei 14.365, que vem alterando a Lei 8.906 em alguns artigos, até incluindo o artigo 2º IFEM-A, vem tratando de alguns também do artigo 7º. E um dos principais, para mim, é quando modifica o caput do artigo 6º, né? Mas por que o artigo 6º é tão importante? Porque no artigo 7º, que nós vamos ali tratar das prerrogativas. Eu não sou tão bom de matemática, mas eu aprendi que a matemática tem uma questão ordinal. Então, para você chegar num número, você tem que passar pelo outro primeiro. Então, eu preciso conhecer o que está previsto no artigo 6º, para depois sim eu entender e respeitar muito bem o que está previsto no artigo 7º. E no artigo 6º, ele traz aquela previsão que não existe hierarquia entre membros do Ministério Público, magistratura e a advocacia. E isso é muito importante que a gente frise, porque se não existe hierarquia, e nós que crescemos ouvindo aquela expressão de que tal profissão acha que são deuses, outra profissão tem certeza que são deuses. Partindo dessa premissa, se não existe hierarquia, todos nós somos deuses, eu quero ser o Thor, Deus do trovão, que é o vingador mais forte. Mas isso não existe, Deus é um só, todos nós somos humanos, todos nós somos falhos. E assim como todos os profissionais ouviram isso, a advocacia também ouviu isso. E aí, por essa falsa impressão, às vezes, do endeusamento do judiciário, que vocês já devem ter ouvido falar dessa expressão, o endeusamento do judiciário vem caminhando de mãos dadas com a criminalização da advocacia. Então, a sociedade enxerga determinadas figuras como deuses e outras figuras como criminosos, sendo que não existe hierarquia e todos nós somos humanos exercendo as nossas funções de acordo, inclusive, com o que está previsto na nossa Constituição. Então, olha como que as coisas vão se encaixando, né? E até o parágrafo único foi modificado, que é o que diz que o servidor público ele tem que dispensar tratamento condizente com a dignidade da nossa profissão.
Então, compete para todos os servidores públicos entenderem que não existe hierarquia entre essas figuras, ou seja, a magistratura, o Ministério Público e a advocacia, e todo mundo tem que ser tratado de forma igual. Isso ocorre? Não necessariamente. Vou lhes dar um exemplo, e um exemplo que me incomoda profundamente. Sou advogado militante na área criminal. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de participar de uma audiência, assistindo, ou como partes. Quando você está numa audiência da área civil, área de família, lógico que tem a figura central da magistratura que está presidindo e conduzindo aquele ato. Mas dos dois lados, está todo mundo na mesma altura, no mesmo patamar, porque são a sociedade de um lado e a sociedade do outro. Isso nós tivemos no processo da vara de família, no processo da vara de trabalho, na vara civil, no juizado especial. Quando chegamos na vara criminal, que ali tem a figura do Estado acusador e o Estado julgador, através do Ministério Público e da magistratura. De que forma que fica essa posição? É totalmente diferente. Fica lá o juiz na parte alta, o Ministério Público do seu lado direito e a advocacia lá embaixo. E muitas vezes do lado de quem? Da sociedade algemada. Então, nós estamos ali como representantes da sociedade civil constituída, como defensores da sociedade algemada, equiparados à sociedade que está algemada, abaixo do Estado acusador e do Estado julgador. Isso, para mim, é uma violação de prerrogativa. E é uma prerrogativa do Ministério Público, nesse sentido, está na lei orgânica deles, tanto da federal quanto estadual, e está do lado direito do juiz numa audiência criminal. Então, vamos continuar analisando, lembrando daquela figura, do endeusamento de algumas figuras, da criminalização da advocacia. Então, são coisas que nós precisamos combater diariamente. Isso estamos falando só de estrutura, nós não estamos falando nem sobre as prerrogativas em espécie. Mas de que forma que nós vamos chegar nas prerrogativas em espécie? A partir do artigo 7º, né? E o artigo 7º, eu costumo falar que ali estão vários incisos, não decoro todos eles de cabeça, ninguém vai decorar e nem devem decorar, mas lembrem que eles estão lá e, mais uma vez, o mantra, Lei 8.906. Mas no artigo 7º, ele, por força do inciso 1º, ele diz que nós temos que ter a liberdade de exercer a advocacia em todo o território nacional. Qual a importância desse inciso 1º? Ele é importante para mostrar que qualquer coisa, qualquer situação que venha a impedir o exercício da nossa profissão é violação de prerrogativas, independente de estar ali nos outros incisos ou não, porque nós temos que ter liberdade de exercer a nossa profissão. Então, por força desse inciso 1º, esse rol é um rol exemplificativo, não é um rol taxativo. Vocês já devem ter ouvido falar dessa expressão nas aulas. Então, qualquer coisa que venha impedir o exercício da minha atividade é uma violação de prerrogativa. Exemplo, sou um advogado cadeirante. Preciso ir até o fórum para uma audiência. O fórum não tem acessibilidade. Está impedindo o exercício da minha atividade? Está. Está previsto na Lei 8.906? Não, mas é uma violação de prerrogativas. Então, qualquer coisa que venha impedir o exercício da nossa atividade é uma violação de prerrogativas, certo? E isso a gente precisa ter muito cuidado. E outro cuidado que nós precisamos ter é que a ordem tem de estar sempre presente e vigilante no momento que as violações de prerrogativas ocorrem. E de que forma que a ordem pode se fazer presente? Pessoal, não vou falar todos aqueles incisos do artigo 7º, não, sei que todo mundo depois vai querer pesquisar, mas ali trata de várias questões. E alguns daqueles incisos, na verdade, só 4, estão previstos também no artigo 43 da Lei de Abuso de Autoridade, que institui o artigo 7º-B, né? E pelo mais impressionante que pareça, que vem criminalizar algumas violações de prerrogativas, a pena é a mesma do que está previsto no crime de prevaricação.
Então, mais uma prova de como que esse rol é exemplificativo. Ok? Estão todos conseguindo me ouvir bem? Tá. Às vezes tem hora que a imagem dá uma congelada, porque aqui na minha região, que eu estou falando de Magé, está um tempinho chuvoso. Não, trava a imagem, mas o som está perfeito. Não, a internet aqui está no máximo, mas só que o tempo está chuvoso, mas está ok. Então, nós precisamos ter esse tipo de cuidado. E de que forma que a ordem vai atuar? Através da comissão de prerrogativas. E nós precisamos ter delegados de prerrogativas muito bem instruídos para que possam estar ali atuando sempre em defesa da classe. Mas também é importante que os nossos colegas conheçam as prerrogativas e saibam o momento se há ou não uma violação. Vou lhes dar um outro exemplo, que isso é um exemplo que aconteceu aqui na minha subseção há pouco tempo. Nós tivemos uma pauta da vara criminal. Nessa pauta, tinham 6 processos, todos eles com muitas testemunhas. E, na verdade, era um processo só, mas que foi desmembrado, né, por conta da quantidade de pessoas. Então, as provas que seriam ali colhidas com depoimento das testemunhas seriam provas comuns a todos os processos, que é um processo desmembrado com um principal. Ocorre, e tinha teve colega questionando, poxa, que absurdo, uma pauta desse tamanho, que não poderia, vamos sair daqui que horas? Só que quando fomos ali analisar o caso, vimos que era um processo só, então estava o Ministério Público, estava a magistratura, estava todo mundo ali no mesmo barco, né? Todo mundo iria sair tarde. E a colega que estava chamando os prerrogativos, ela não era advogada nos autos. Ela só estava ali porque ela conhecia alguma das testemunhas que já tinham sido clientes dela. Então, existia ali alguma violação? Ela estava sendo impedida de advogar? Não, ela não estava nem constituída nos autos. Para ver como que isso é importante, que a gente tenha conhecimento do que realmente é violação de prerrogativa ou não. Eu tive, que é o momento que nós somos acionados, tivemos que mandar um delegado nosso para que pudesse verificar a situação e depois foi verificado que realmente não tinha violação nenhuma. Tinha, na verdade, era um cansaço pela audiência muito pesada. Né? Eu, como criminalista, já cansei de sair do fórum meia-noite. Gosto? Não gosto, mas infelizmente faz parte. Né? Assim como tem audiência que não ocorre. Né? Mas só que, ao momento que nós somos acionados, nós temos que sempre estar ali dispostos a atuar e atuar em prol da nossa classe, defendendo a advocacia. Que foi o que nós fizemos. Fomos lá para verificar a situação, vimos lá, não tínhamos que fazer, que era um processo só, iria esgotar todas aquelas testemunhas para não remarcar, senão seria um prejuízo muito grande. Foi feito daquela forma. Assim como eu já tive que atuar, no momento que eram vários processos distintos, o fórum já fechado, as pessoas, advogados, partes, tudo mais, mas ao mesmo tempo estava a magistratura e a promotoria de home office. Aí já vem a ferir onde? O artigo 6º. Já estava dando uma condição melhor para outras profissões e a advocacia sendo vilipendiada naquele momento. Ali não estava sendo tratada com dignidade a advocacia. Então, nesse momento, nós tivemos que intervir. Às vezes as questões parecem um pouco parecidas, mas tem todas elas as suas nuances. Então, conheçam muito essa Lei 8.906, no momento que forem tratadas a defesa das nossas prerrogativas. E, mais uma vez, sempre se refiram à lei como Lei 8.906. Não se refiram ao servidor público simplesmente com o estatuto. E o estatuto, o servidor público vai pensar que não é uma lei, vai pensar que é só um bando de pessoas que foram lá e criaram aquele documento. E não vão querer respeitar, lembrando do princípio da legalidade administrativa. Dentro das nossas prerrogativas, nós temos também a inclusão do artigo 7º-A, que é a Lei Júlia Matos, né? Que a Lei Júlia Matos, ela vem a trazer algumas garantias para as advogadas gestantes, lactantes e adotantes, e também para os homens quando se tornam pais, né? Tanto naturais quanto por via de adoção. E nisso vai ali se dando preferência para sustentação oral, vai suspendendo processos
quando advogados ou advogadas únicos nas ações. E essa alteração, por incrível que pareça, o simples bom senso não teria necessidade disso. Por isso que eu falo mais uma vez, a gente precisa defender muito a nossa classe. Esse caso foi uma colega, a Daniela, lá de Brasília, não sei se vocês conhecem o caso, eu já conheci. Ela pediu a preferência grávida para sustentação oral no STF, na época até o presidente era Joaquim Barbosa, e lhe foi negada. Ela aguardou, e era uma gravidez de risco, já em fase final. Ela aguardou, fez a sustentação, conseguiu, foi positivo o resultado, mas dali ela foi direto para o hospital e ela quase perdeu a filha. E ela também quase que perdeu a vida. Então era uma questão de bom senso, até de vezes de educação, né? Poxa, quem nunca deu uma preferência para uma mulher grávida para sentar? Nós temos a preferência nas filas, não foi dada a preferência para uma advogada grávida para sustentação no STF, que é a nossa corte maior. Precisamos ter uma alteração, né, na legislação para garantir algo que seria de bom senso, algo que seria de educação. Então, por isso que todos os dias nós precisamos lutar com todas as forças, com todo o empenho pela defesa das nossas prerrogativas. Aí, pelo que eu estou vendo aqui no tempo, já são 6h35, não posso avançar demais, porque eu sei que o pessoal tem prova, mas, tratando de ética, nós começamos a tratar a partir do artigo 31 da Lei 8.906, que também é o nosso estatuto. E vocês poderão olhar no artigo 31, parágrafo 2º, parágrafo 4º, agora de cabeça, se não me recordo, que diz que a advocacia não deve ter receio de desagradar A ou B no momento que estiver exercendo os prerrogativos. Então, o primeiro artigo que tratamos de ética já vem a tratar dessa questão de que nós devemos, sim, defender a nossa classe. Já o primeiro ponto de ética. Olha como que tudo já vai, mais uma vez, se encaixando. E voltando, mais uma vez, para mim, que é um dos artigos mais importantes, que é o artigo 6º. Então, nós não devemos nunca, até tem a frase famosíssima de Sobral Pinto, que a advocacia não é profissão de covarde. Mas nós precisamos também, além de conhecer e defender a nossa classe, nós precisamos respeitar a nossa classe. Nós precisamos ali tratar a advocacia de forma que não venha a atrapalhar a toda a visão que nós temos. Por que eu digo isso? Porque nós, como advogados, somos vistos sempre de uma forma diferente do restante da sociedade. Vocês hoje, como estudantes de direito, já são vistos de forma diferente. Podem perceber uma coisa simples, um exemplo que todo mundo já viu. Um acidente de trânsito por um estudante alcoolizado. Está totalmente errado, né? Não podemos beber e dirigir. Todo mundo sabe disso. Se é um estudante universitário, independente de qual for a cadeira, é um estudante universitário. Já o estudante de direito é estudante de direito. Podem perceber, sempre estará lá, estudante de direito. Não estará só simplesmente estudante universitário, porque a sociedade cobra de nós esse tipo de responsabilidade. Nós temos muita responsabilidade, né? Nós temos o mundo público muito pesado. E isso também se transfere para a nossa carreira, para a advocacia. E além das previsões que temos ali a partir do artigo 31 do nosso estatuto, que vem ali tratar tanto das penas que são aplicáveis, e é muito triste, eu recebo todo mês ali a listagem dos colegas que estão punidos, nós temos também o nosso Código de Ética. E esse Código de Ética foi instituído pelo nosso Conselho Federal. Então, tem tanto ali a previsão dentro do nosso estatuto, como também do nosso Código de Ética, que eles vêm tratar de várias situações que não estão previstas ali. Podemos tratar aqui da regra de deontologia, nós vamos tratar das relações com o cliente. Existem ali as tipificações no nosso estatuto.
Mas aqui existe o norte de como que nós temos que atuar. Então, relações com o cliente, nós temos aqui o sigilo profissional, publicidade, que é algo muito importante, né? Essa semana mesmo eu tive algumas questões a respeito de publicidade, e nós temos hoje o provimento 205 do Conselho Federal, que vem a dar normas para a questão da publicidade, principalmente nas redes sociais. Isso é um perigo, né? Então, procurem fazer de tudo de forma mais sóbria, sem ostentar, mas não é questão de ostentar a vida pessoal de vocês. Se eu quiser ir para Paris e tirar fotos que eu estou em Paris com a minha família, eu não tenho problema nenhum. O que eu não posso é estar em Dubai, em cima de um camelo, com o celular na mão e um turbante, falando: eu sou o advogado melhor sucedido no Brasil todo. Trabalho de cima do camelo porque eu sou fera demais. Vem comigo que eu te ensino. Isso não pode. Isso sim é uma ostentação que não é permitido. Se quando não é permitido, por exemplo, fazer aquele tour gigantesco mostrando todo o meu escritório, mostrando que no meu escritório eu tenho cascata de chocolate do Brasil Cacau Show, para os meus clientes estarem ali mergulhando e saindo depois com um banho na piscina de leite de cabra e com rosas. Eu não posso. Isso é uma característica do escritório que eu não posso. Isso sim é ostentação. Diferente de eu viajar com a minha família. Isso não tem problema nenhum, né? Assim como eu não posso ficar ali, vem comigo porque eu sou o melhor criminalista do Brasil. Eu soltei todas essas pessoas. Olha aqui as decisões. Isso não pode. Assim como não posso também estar ali falando, poxa, ganhei 2 milhões de reais porque o meu cliente foi negativado indevidamente. Acredito que acho que ninguém nunca ganhou esse valor com o cliente negativado. Mas já pensou uma propaganda nesse sentido? Todo mundo vai querer essa pessoa. Então, esse tipo de propaganda, isso não é permitido. Mas é permitido eu divulgar que estou aqui dando uma palestra juntamente com vocês. É permitido fazer um conteúdo de conhecimento, mostrar experiência, participar de eventos que são voltados para a jurídica. Isso não tem problema nenhum. Mas são coisas que, às vezes, por você desconhecer, achar que estamos nas redes sociais, pode ser tudo. E a internet não é terra sem dono, né? E outras questões, igual o dever de urbanidade. O que vem a ser o dever de urbanidade? Nós temos que estar sempre tratando as pessoas da melhor forma possível. Na verdade, urbanidade nada mais é do que sinônimo de educação. Temos que ser pessoas sóbrias, educadas, tranquilas. Eu não tenho que ser aquela pessoa que vai entrar... Não fui recebido, né, por um magistrado. É uma violação de prerrogativas? É. Eu não tenho que achar que eu sou a Daiane dos Santos, dar um duplo twist escarpado com a pé na porta. Não, isso não é urbanidade. Eu vou bater na porta. Não sou recebido. O que vou fazer? Vou chamar a ordem, que vai me atender através de um delegado de prerrogativas. Não continuei não sendo atendido? Ok, sem problema nenhum. Vai ser feito um relatório e esse magistrado vai ter que se explicar junto à corregedoria. É simples assim. Fui fazer carga de um processo. Não me foi permitido? Tudo bem. Vou fazer a ordem que vai entrar com mandado de segurança, porque é um direito líquido certo. Vocês sabem que é um direito líquido certo. Então, está previsto na lei que eu tenho essa garantia de ter visto ao processo. Então, não é permitido? Eu vou agir de uma forma, porque nós temos a lei para nos amparar. Nós temos a lei para ser o norte de que forma que nós vamos atuar. Então, por isso que é tão importante ter o conhecimento. E eu digo para vocês que hoje ser violadores de prerrogativas não é um bom caminho para ninguém, nem para a nossa classe, nem para os magistrados, nem para os servidores públicos, de qualquer que seja a função. Porque quando você se torna um violador de prerrogativas quanto mais, você acaba estagnando na sua carreira. E isso ninguém quer. Então, é preciso todo mundo entender e respeitar o que são as nossas prerrogativas. E, mais uma vez, para darmos o respeito, nós precisamos atuar sempre de acordo com o que está previsto no nosso código de ética, para que possamos garantir o respeito que nós temos de frente à sociedade. Eu até, quando costumo fazer entrega de carteiras, eu tenho
A passagem para meus diretores, eles já sabem o que eu vou fazer. Antes de entregar a carteira, eu peço para todos aqueles que vão receber, para que olhem para os seus familiares que normalmente os acompanham naquela cerimônia. Eu peço, não, olhem para os seus familiares. Olhem para os brilhos, para o brilho nos olhos dos seus familiares, para ver a felicidade, o orgulho, mas não orgulho vaidoso, mas orgulho de satisfação no momento que eles têm advogados e advogadas nas suas famílias. Nessa hora, normalmente, as pessoas choram, né? Porque estão olhando nos olhos uns dos outros. Mas eu falo isso para que todos, no momento que tiverem as dificuldades, lembrem desse momento, dessa felicidade que está sendo proporcionado para os seus familiares, que é uma luta, né, uma conquista da família, termos advogados e advogadas, e que a gente possa lembrar desse brilho nos olhos no momento que defendemos nossas prerrogativas e também para não sairmos da ética, porque nós não queremos tirar aquele brilho de satisfação com um semblante baixo de vergonha, né? Então, fico muito feliz aqui, ainda tem 15 minutos que eu vou deixar, caso alguém queira fazer alguma pergunta, mas sejam muito felizes dentro da carreira de vocês. Caso queiram ser advogados e advogadas, ficaremos muito felizes, né, com novos colegas. Não pensem na classe desunida, todo mundo tem que ser um controle, muito ao contrário, nós temos que pensar de forma conjunta. Eu até brinco que quando nós estamos em período de aquecimento global, com o aquecimento global, as geleiras estão derretendo, vai subir o nível dos oceanos. Então, se todos nós, cada um for Tuvalu, Tuvalu vai subir. Então, a gente não pode ser só uma ilha, nós precisamos ser um arquipélago, quem sabe um continente, aí nós conseguiremos sobreviver, né? Então, isso é muito importante para que a gente possa estar sempre ali enfrentando e lutando e garantindo cada vez mais o exercício da nossa atividade. E lembrando, nós somos os reais representantes da sociedade civil constituída. Tenham isso em mente. Entendam essa responsabilidade. Então, ajam de acordo com a ética e conheçam e não deixem que ninguém viole as prerrogativas de vocês. Uma boa noite e agradeço mais uma vez a oportunidade. Doutor Paulo, acho que dá tempo da gente falar rapidamente, da gente não, o doutor, falar rapidamente sobre a questão de cobrança de honorários. Sim. Que é um tema importantíssimo. Todo mundo que começa na advocacia fica muito na dúvida, meu Deus, eu tenho que seguir essa tabela, não tenho que seguir essa tabela. Como eu me acho nessa tabela? Eu vejo que eles também têm muita dificuldade de se achar, né, dentro daquele rol de ações. Não, perfeito. Na verdade, a questão de precificação de honorários, ela tem ninguém descobriu a pólvora, mas tem algumas fórmulas que dão sucesso. Primeiro ponto, a tabela da ordem, ela é uma base, né? Na verdade, para ser meio que um norte, e eles são valores mínimos. Sendo que esses valores mínimos, em muitos momentos, eles são completamente aquém das possibilidades. Hoje, você está lá, um atendimento, você dá uma consulta, está cobrando R$1.000 pela consulta, ninguém vai pagar. Isso é um valor absurdo. E aí, por isso, as pessoas não cobram. Aí não cobram, acaba aviltando porque não consegue cumprir com aquela questão da precificação. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Na primeira palestra que eu dei, né, isso há, não vou dizer quantos anos, mas foi um ciclo, e eu nunca vou esquecer a palestra que foi antes da minha. A minha eu nem lembro qual foi o tema, não faço ideia. Mas a que foi falada antes, aquilo me marcou, que foi a questão da calça de 10. A questão da calça de 10 é o seguinte, você entra numa loja que você sabe que a calça custa R$100. Você vai comprar aquela calça, R$100, você está com R$100 no bolso. Aí você pegou aquela pilha de calça de R$100, você achou uma calça por R$10. Aí você, opa, me dei bem, achei a calça por R$10. Aí você compra achando que economizou 90. No momento que você sai da loja, você se arrepende. Você, essa calça é 10, algum motivo tem. Ou ela vai rasgar quando sair andando, ela vai desbotar, vai estar faltando um botão. Alguma coisa vai acontecer com essa calça. Já a de 100, mesmo que ela tenha um problema, você vai vestir, vai sair andando e vai estar feliz da vida. Já a de 10, você nunca vai confiar. Esse é o advogado que nós não podemos ser. O advogado que é a calça de 10. Esse advogado que não consegue cobrar os seus honorários da forma devida é aquele que o cliente vai ligar às 3 horas da manhã porque viu no Google que aquilo ali estava errado, que o vizinho do compadre, do amigo de não sei quem, teve uma causa... Os clientes nunca vão confiar. Não estou dizendo que a gente tem que cobrar valores absurdos dos nossos clientes, nós temos que cobrar o justo.
E o justo tem que ser uma base para todos nós. Hoje, a seccional ela está com um projeto, inclusive, da alteração dessa nossa tabela, e vai ser um estudo conjuntamente com as subseções. Isso saiu no último colégio de presidentes agora. Foi final de semana agora que eu tive a oportunidade de participar, e saiu esse projeto, faz parte da nossa carta de presidente, para poder rever essa questão da tabela de honorários. Mas, como nem tudo está previsto lá, e nós precisamos saber de que forma cobrar dos nossos clientes, primeiro ponto, nós não podemos ter prejuízo durante a nossa atividade, né? Senão a gente vai estar ali pagando para trabalhar e seremos advogados frustrados. Advogados frustrados se tornam advogados ruins ou deixam a advocacia e vão se tornar em outras profissões. E então, de que forma que você consegue ter uma base para precificar seus honorários? Primeiro, quando você tem que pensar no seu custo. Qual é o seu custo mensal? Certo? Poxa, hoje eu tenho um custo mensal, eu tenho um escritório, né? E o meu custo mensal para manter o meu escritório é em torno de R$3.000. Um exemplo. Aí, poxa, R$3.000 é o meu custo mensal, para não ter lucro nenhum, só para pagar as contas do mês, as contas do escritório e também as contas que não são mensais, mas que fazem parte, como às vezes um material de escritório, um transporte, alguma coisa assim. Aí, eu já peguei uma base, eu já consigo pegar aquele valor. Quem for atuar na área trabalhista vai fazer muito esse tipo de cálculo, vai calcular o valor da sua hora de trabalho. Então, poxa, se eu trabalho 44 horas semanais, né? A professora vai me ajudar a fazer esses cálculos aqui. Eu trabalho 200 horas por mês e a minha hora e o meu custo mensal é de 3.000, eu já cheguei no valor da minha hora, certo? Isso é um exemplo bem simples que eu não estou calculando, tá, gente? Então, eu já cheguei no valor da minha hora. Então, no momento que eu for fazer um atendimento, que um cliente vier só para terminar, para fazer uma consulta, que eu ficarei ali 1 hora atendendo aquele cliente, eu já sei o valor que eu tenho que cobrar pela minha consulta. Então, eu sei, ok, eu vou cobrar ali R$50, R$100, R$200, não importa. Porque eu sei que aquela 1 hora que eu estiver ali atendendo aquele cliente e não conseguir não pegar o processo, mas aquela hora que eu fiquei ali é 1 hora trabalhada. Então, se eu não cobrar por esse cliente por essa hora e nem por outros todos, eu estarei trabalhando de graça. Porque ninguém vai devolver essa hora para você. Então, esse é o primeiro ponto. Conheçam qual é o seu custo mensal para que vocês consigam ter uma base da sua hora. Aí, vamos precificar um processo, né? Vou fazer uma atuação. Vou utilizar a base também, o nosso... Vamos utilizar a base da nossa tabela de honorários, mas eu falei assim, poxa, esse processo aqui, eu vou levar tantas horas estudando, tantas horas escrevendo, tantas horas defendendo oralmente em audiências, tantas horas me locomovendo. Dali você vai somar todas essas horas, aí você vai saber o valor de cobrar por essa ação. Então, se o valor da minha hora hoje está em R$50 e eu vou trabalhar naquele processo por 100 horas, são R$5.000. É o valor dessa ação. Então, dali você já começa a ter uma base sabendo o que vai ser feito. Então, vou pegar o processo inteiro até... Lógico que eu não vou calcular, esse processo vai levar 2 anos, eu não vou calcular quantas horas tem 2 anos. Eu vou calcular quantas horas, né, eu vou me dedicar por aquele processo. Aí, dali, você consegue ter um valor. E eu digo uma outra coisa. A maioria das vezes, a porta de entrada para a advocacia é o juizado especial. Né? E muitas das vezes, até para um parente, para o vizinho, para o cunhado. E a advocacia, além de não cobrar o seu atendimento, também não cobra da entrada, vai trabalhar só no êxito. E às vezes você não teve o êxito. Antigamente se falava da indústria do dano moral, hoje em dia é do mero aborrecimento. Você trabalhou 1 ano e meio naquele processo para no final não ter ganho nenhum.
Então, por isso que é importante vocês cobrarem os honorários para dar entrada também, porque senão só o que você gastou de papel, de tinta, de transporte, tudo mais, você teve prejuízo. Aí, tendo um prejuízo atrás do outro, aí vou dar um exemplo que eu estou conversando com uma colega que outro dia, ela trabalhou num processo por 1 ano e 8 meses. 1 ano e 8 meses naquele processo, no final ela ganhou R$500 de honorários. 1 ano e 8 meses para ganhar R$500 de honorário, foram os 30% daquela ação. Aí, se você colocar que esses R$500 dividido por 1 ano e 8 meses, que são 20 meses, ela ganhou R$25 por mês com aquele processo. Aí, quantos processos ela teria que ter por mês para ela conseguir garantir um salário mínimo por aquele período de 1 ano e 8 meses? Olha a situação. Ela teria que ter, no mínimo, ali 50 processos. Ela teve 50 processos durante esse 1 ano e 8 meses? Não necessariamente. Então, ela não conseguiu garantir o mínimo, porque ela só trabalhou em cima do êxito. Ela não cobrou nenhuma consulta, ela não cobrou pela manutenção do processo, não cobrou para dar entrada. Aí, o que acontece? Hoje, ela fechou o escritório. Ela se tornou uma advogada triste, puxada. Mas é que, às vezes, até por estar distante da ordem, que não consegue ter essa visão, né? Por isso que é tão importante e é tão relevante. Eu agradeço demais a oportunidade, não só de falar, e a pergunta da professora Ana Carolina, de trazer essa situação, já fugindo da ética e das prerrogativas. Eu achei espetacular falar sobre precificação agora, porque nós queremos advogados militantes com a autoestima elevada, para que no momento que venha defender a classe, venha defender os interesses, venha defender uma sociedade mais justa. Se você não consegue defender o seu próprio ganha-pão, a sua própria subsistência, você não vai lutar por uma sociedade mais justa. Você vai buscar sobreviver. E quando você só quer sobreviver, você está com os olhos fechados para todo o restante. Aí, nisso, você começa a não querer defender suas prerrogativas e você começa a não entender mais o que é a ética, porque você só quer sobreviver dentro do mercado de trabalho. E isso é um erro, né? Vou te dar um outro exemplo. A questão lá da doutora Valéria, que foi algemada lá em Duque de Caxias, em 2018, salvo engano. Tivemos várias versões, mas em todas elas, no final da história, é a doutora Valéria, no exercício da sua atividade, algemada ao chão. É uma gravíssima violação de prerrogativo, não só a violação, aquilo foi desumano. E o que aconteceu? Aquela juíza leiga, que deu a voz de prisão, que não foi nem a juíza autógrafa, foi uma juíza leiga, ela escapou, deu tudo certo, não teve punição nenhuma, porque os advogados que ali estavam ali filmando e depois querendo participar como testemunha daquele caso, eles não queriam ir defender a nossa colega com receio da juíza leiga, nos seus projetos de sentença, colocar os valores lá embaixo. Covardes. Infelizmente, a palavra é essa. São covardes. Não, a advocacia no lugar deles. Nós temos que defender essa classe. Teriam que lutar para que não acontecesse aquela gravíssima violência para toda a classe, que quando uma violação de prerrogativos ocorre para um, é para todos. Assim como um comete uma falha, né? Comete uma violação da ética, todos cometem. Como eu dei o exemplo para vocês, do estudante de direito se envolvendo num acidente de trânsito embriagado. Toda a classe responde. Então, vamos ter essa responsabilidade sempre. Então, nós não podemos ter receio de, lembrando mais uma vez do artigo 31 da Lei 8.906, nós não devemos deixar de agir com receio de ali desagradar, seja quem for. Então, nós precisamos sempre estar lutando nesse sentido. E uma das formas de estar lutando, de estar atuando, é defendendo os nossos honorários. Hoje, o Tribunal de Justiça, infelizmente, ele atua muitas vezes contrário à advocacia, e uma das formas de desvalorizar a nossa classe é o quê? Empobrecendo a advocacia. Então, por isso que nós vemos hoje muitas sentenças nesse sentido. Mas nós precisamos lutar, e para lutar tem que ser unido. Temos que estar unidos. Mas voltando aqui à pergunta,
precificação de honorários, usem sim bastante tabela, entendam que cada ato que vocês fizerem, mesmo uma duvidazinha no bar do vizinho, é trabalho. A pessoa te procurou, poxa, ainda bem que eu encontrei com você, que ele vai me tirar uma dúvida. Se tira, olha só, eu atendo de tal hora e com hora marcada. Pode procurar meu escritório, a consulta é R$100. Um exemplo prático, acabou. Vocês terão paz quando vocês estiverem no seu momento de lazer, as pessoas deixarão de ser oportunistas e chatos, porque ninguém faz isso com o médico, apesar que às vezes é fácil. Mas só que o médico, todo mundo vai ali, paga a consulta para o médico falar assim, não, beleza, vou pedir o exame, depois você traz. Por que para nós isso não deve acontecer? Verdade. Não estou aqui desmerecendo nenhuma profissão, muito pelo contrário. Mas é uma reflexão que a gente tem que ter, porque eu vejo que muita gente que está no mercado de trabalho fica com vergonha de cobrar a consulta. Tem que cobrar, tem que cobrar. Uhum. Não, e aí, partindo dessa cobrança de consulta, você, poxa, mas ninguém aqui cobra. Comece a fazer diferente. Comece a mostrar. E outra coisa, quando o cliente que vai procurando, pensando só no bolso dele, eu deixo claro para os meus clientes, olha só, vocês estão procurando, o meu trabalho é em excelência. Se você não quiser, tudo bem, não tem problema nenhum, você pode procurar o colega, mas eu não é garantia, porque nós não podemos garantir resultado. Mas eu garanto que trabalho vai existir. Quando você fala com firmeza, demonstra que aquele cliente ele está bem amparado, ele está bem resguardado, ele vai ficar. Aí, quando ele procurar e pegar o advogado de calça de 10, a calça vai rasgar e ele vai procurar você sendo a calça de 100. E aquele que, infelizmente, calça de 10, daqui a pouco está fora do mercado de trabalho, porque ele não vai ter espaço. Então, isso é muito importante e isso faz parte também da ética da advocacia, pensar na classe como um todo. Respondido, professor? Perfeito, doutor. Muito, muito obrigada pela sua explanação. Tenho certeza que clareou muito a questão de prerrogativas e ética, e além, precificação. Não sei se tem alguém querendo fazer alguma pergunta. Professora, eu gostaria, mas eu fiquei sem fala. Assim, foi maravilhoso, eu aprendi muita coisa. Doutor Paulo, muito obrigado. Professora Ana, muito obrigado. Mesmo não sendo do meu plantão, foi maravilhoso. Que bom, amei, que bom, amei Sueli. demais. Obrigado, feliz. A gente pensa com muito carinho nessas palestras para você, e aí aproveitando, né, a ferramenta que está ao nosso dispor, que é o Teams, para trazer, né, nomes tão renomados para falar para vocês de assuntos tão importantes que na sala de aula a gente não tem. Então, essa é a preocupação do Núcleo de Prática Jurídica para trazer para vocês, né? E aí já fica aqui o convite para o doutor Paulo para o semestre que vem estar com a gente de novo. Será um prazer. Beleza. Obrigada pela parabéns, presença, doutora Sueli. Ana, parabéns. Obrigada. Mais alguém? Professor, eu gostaria só de fazer um pedido para o Dr. Paulo, né? Assim, a gente sente falta como estudante de uma proximidade da OAB junto aos estudantes, sabe? Assim, durante o curso mesmo, que acaba que mais só no final que a gente tem mais proximidade, que a gente fica mais em contato com a ordem e tudo. Então a gente sente falta. Mas sensacional, eu queria agradecer ao professor a disponibilidade das informações, o conhecimento passado para a gente. E assim, deixar esse pedido, né, dessa proximidade, porque a gente tem visto os alunos indo mais para a de concurso, tentando atividades diversas, e às vezes esquecendo que a advocacia também é ser advogado, né? Muito obrigado, professor. Um grande abraço. Professor Ana, muito obrigado mais uma vez. Obrigada, Sérgio. Não, e até em relação a essa manifestação, consegue me ouvir? Sim. Até em relação a isso, eu costumo falar sempre que é papel da ordem participar da formação alguém levantou a mão. Sim. Da advocacia, tem que participar diretamente. Inclusive, hoje, a nossa presidente do IBRAPES, que é a Carolina, ela vem fazendo trabalho juntamente nesse sentido. Inclusive, já foi proposto uma comissão para atuarmos mais próximos às universidades. Para mim é sempre uma honra, sempre um prazer. No semestre passado, eu tive a oportunidade também de falar para estar de outros núcleos. E eu costumo falar sempre que é o seguinte: a advocacia é a melhor profissão do mundo, porque é a única profissão que permite para vocês
serem quem vocês quiserem o tempo todo. Ninguém nunca vai tirar isso de vocês. Nós sempre seremos advogados. Hoje eu escolho ser um advogado criminalista com um escritório em Magé e ninguém me tira isso. Se amanhã eu não quero mais advogado criminalista de Magé, eu quero me mudar para o Nordeste, na beira da praia, com água de coco, e trabalhar só em juizado especial. Eu posso, ninguém me pede. Essa é a beleza da advocacia como profissão. Eu até brinco, mais uma vez, sem nenhuma crítica a nenhuma outra profissão, mas as cadeiras mais almejadas até dentro do concurso público, do serviço público, como a magistratura, você quando faz o concurso para magistrado, você não escolhe o que você vai atuar, não escolhe para onde você vai, você não escolhe nada, você faz uma prova de juiz substituto, às vezes para ir para uma comarca distante da sua realidade, distante de onde você, da sua família, e numa área que você não suporta, né? Eu pensou, eu adoro a parte criminal, eu sou criminalista, passei para magistrado, vou atuar na vara civil, e totalmente antagônica. Eu não vou ser nem um pouco feliz com isso. Eu prefiro ser... E aquilo, e a advocacia, o céu é o limite. Nós pensamos até muito na questão da estabilidade, que é uma realidade, mas só que eu posso... Cada um de vocês podem, na primeira ação de vocês, ganharem os 2 milhões de reais que eu falei ali, e dali continuar ganhando. Não tem problema. Ninguém impede. Nada impede. Por mais que, às vezes, o tribunal queira ser contrário, inclusive a se mexer nos nossos honorários, no horário de sucumbência, principalmente, mas ninguém impede. Entendeu? Então, sejam sempre advogados. A colega que quer falar... Pode falar, Maria. Eu só vou tirar a minha câmera, que eu vou me encaminhando para a sala de aula, que eu também tenho que aplicar a prova. Mas não precisa terminar, não. Vamos caminhando. Só vou desligar a minha câmera. Estou ouvindo vocês. Pode falar, Maria Adélia. Boa noite. Não, eu só queria agradecer aí a oportunidade, foi uma palestra muito boa, esclarecedora, e endossar o que o colega falou, que a OAB tinha que estar mais próximo da gente, aluno. Eu, por exemplo, acho a carreira lindíssima, não pretendo fazer concurso público, pretendo advogar, acho linda a profissão, acho lindo quando a gente vai para as audiências e tem a oportunidade de ver os advogados falando, defendendo suas teses. Então, eu queria endossar o que o colega falou, a OAB mais próximo da gente, para que a gente possa sentir mais essa questão da advocacia, porque eu acho que se chegar muito próximo a gente e a gente começar a ver melhor, acho que muita gente vai desistir de fazer concurso público e vai querer ser advogado, porque é lindíssimo. Obrigada, boa noite, mais uma vez. É perfeito. Que bom. Que bom que você gostou, Maria Adélia. Pode falar, doutor Paulo. Não, tem mais um colega que pediu para levantou a mão. Davi, pode falar, Davi. Boa noite, coordenadora e todos os estagiários, e o doutor Paulo. Eu queria saber sobre algo que o doutor falou, sobre que estava na audiência e o MP, o promotor de justiça, estava em videoconferência. Quando houve uma violação da prerrogativa do advogado. Aí foi acionado a ordem. Eu queria saber quando que foi a violação. Não, na verdade, essa questão foi o seguinte, que a audiência estava acontecendo, né? E elas estavam, na verdade, colocando num horário muito absurdo. Os advogados estavam ali com fome, com sede, fórum fechado, não tinha água, não tinha banheiro. Se você saísse, não poderia voltar. Então, enquanto que a magistrada e a promotora estavam em casa, de home office. A magistrada até tinha um motivo que ela tinha sofrido um acidente, a magistrada apenas. A promotora não tinha nenhuma. Então, na verdade, o que foi invocado ali foi a questão da dignidade com a advocacia prevista no artigo 6º. Entendeu? Então, naquele momento, eu intervi, olha só. Se estivéssemos, como foi o outro exemplo, estamos todos aqui no mesmo barco, ok, vamos tocar. Mas não pode estar aqui a advocacia passando fome, passando sede, desconfortável, enquanto está todo mundo fazendo o seu home office. Foi justamente essa questão que eu apresentei para eles e eu consegui interromper aquela pauta. E realmente ainda teriam vários processos que não eram processos desmembrados, eram processos distintos, então a dignidade com a advocacia naquele momento estava sendo desrespeitada. Aí, por conta disso, que eu intervi e aquela pauta foi encerrada, as audiências foram redesignadas para outras datas. Entendi.
conseguir compreender esse motivo da violação da prerrogativa. Agora, eu gostaria de fazer a última pergunta. No caso dos honorários advocatícios, no caso, tem a tabela da OAB, no caso que o doutor que é o mínimo, né, que é cobrado ali. Esse rol, ele é exemplificativo, no caso, ele não é taxativo. Não, na verdade, a tabela, o que eu falei de rol exemplificativo taxativo é do artigo 7º, porque no artigo 7º da Lei 8.906, nós temos algumas previsões ali, igual, por exemplo, magistrado atender advocacia, vista nos autos, acesso ao seu cliente quando preso. São questões ali bem específicas, mas só que aquilo ali não é um rol taxativo, não é só aquilo, por conta do inciso 1º, onde trata que qualquer coisa que venha a limitar, que venha a ferir a liberdade da nossa atividade, também é uma violação de prerrogativas. Lá que eu falei que existe esse rol taxativo e exemplificativo. Já na questão da tabela de honorários, ali ela é bem alinhada com cada ponto. Então, tipo, atendimento, defesa no processo criminal, defesa no processo trabalhista. Tem várias situações, mas também não pega tudo, certo? Terão situações que vocês não vão conseguir encaixar ali. Ali é uma tabela mínima que deveria ser respeitada, né? Mas hoje ela é quase que não vou dizer que ela é figurativa, mas ela é um norte que não consegue ser atingido em todos os casos. Então, a corregedoria ela não bate tão em cima desse sentido. Lógico que sabemos que quanto mais tiver aviltamento dos nossos honorários, mais vai se nivelar por baixo, nivelando por baixo, acaba derrubando, e aquilo que eu falei para vocês anteriormente, a advocacia vai acabar só sobrevivendo e não realmente exercendo sua atividade da forma correta. Conseguiu entender? Eu consegui entender, sim. Mas aí, no caso, eu consigo entender, mas não consigo compreender muito. Ele não seria taxativo, né, esse rol. É exemplificativo. Não, na verdade, aquilo que eu vou falar para vocês. Porque existirão situações que você não vai conseguir achar, por mais que a tabela seja longa, são 20 e tantas páginas, que está ali tentando prever várias coisas, mas não vai conseguir prever tudo, né? O que ela consegue prever? Ela te dá um norte para você ter como valor mínimo, mas pode ocorrer de ter uma situação que você não consiga encaixar ali. Ela é bem abrangente. Dificilmente você não conseguirá encaixar, mas pode acontecer que sim. Pode acontecer que tenha alguma questão ali, acontecer um caso, até difícil agora de pensar num caso que não esteja previsto ali, mas se ocorrer, você não se tiver, você de que forma que vai precificar? Daquela forma utilizando como base, sabendo qual é o tempo que você vai gastar naquela ação, de acordo com o valor da sua hora. Entendeu? Entendi, doutor. Agora eu entendi. Agora ficou bem compreendido. Tá bom. Obrigado. Nada. Tem mais alguém querendo falar? Oi, pessoal. Mais alguma pergunta? A Maria Adélia está com a mão levantada, mas ela já perguntou. Mais alguém? Não? Então, doutor Paulo, muitíssimo obrigada. Boa noite. Oi. Não é que seja uma pergunta, é um complemento, assim, em relação ao que eu vejo em relação aos concursados no judiciário. Para eles é muito tudo fácil, tudo simples, porque eles têm o salário deles fixo lá. E assim, o advogado como autônomo, ele é aquela pessoa que está sempre procurando produzir. Então, ele tem que fazer volume, ele tem que exigir, ele tem que buscar, e isso às vezes chega a incomodar um pouco o serventuário. Ele acha que tem que aguardar um andamento com 3, 4 meses para ser movimentado um processo. Isso não existe. É difícil, porque às vezes aquele valor que está para entrar dos honorários para o advogado é uma quantia que vai suprir o vencimento de uma conta do dia a dia dele, da família, e ele não tem aquele fixo, né? Como eles têm um salário que todo mês, independente de fazer ou não, entra. Então, você como advogado, você tem que questionar bastante, tem que estar bem informado e saber todos os andamentos dos seus processos
e saber a forma de exigir isso. Porque também, dependendo da forma que você chega para exigir, você acaba perdendo o seu direito, na sua razão, né? Então, eu tenho visto, às vezes, assim, muitos advogados que não sabem se expressar, chegam com uma falta totalmente de ética para falar com uma pessoa, para se posicionar, e isso também atrapalha, acaba manchando, né, de uma certa forma, a classe, de forma em geral, porque acaba degrinindo e as pessoas ficam achando que todos são iguais, por apenas meia dúzia terem aquelas atitudes, né, irrelevantes. Porém, a gente tem que tentar estudar mais, se aprimorar e exigir sempre e pedir que, com respeito, né, sempre respeitando o próximo, e exigir os nossos direitos dos nossos clientes, né? De forma sem ser ofensiva e agressiva ao próximo. É só para estar. É aquilo que está previsto no nosso Código de Ética, a questão da urbanidade. Né? Nós devemos sempre exercer a urbanidade. Infelizmente, o servidor público acha que o advogado está indo para ali só para dar trabalho para eles. Mas eles não lembram que nós estamos ali a trabalho. Cada ida nossa é a trabalho. E às vezes você fala assim, poxa, aquele advogado é chato, vem aqui perturbar toda hora, ou aquela advogada é chata. Todo advogado que é taxado como chato e chato para o servidor público, tenham certeza, é um advogado ou uma advogada que são aguerridos pelas suas causas. São pessoas que estão ali lutando com todas as forças pelos interesses dos seus clientes ou os interesses sociais. E é essa visão, mais uma vez, o endeusamento do judiciário e a criminalização da advocacia. A sociedade, através inclusive dos servidores públicos, não entendem essa função, esse papel que nós temos. E isso cabe a nós modificar. Porque eu tenho uma expressão que eu uso sempre usei nas palestras, não poderia deixar de utilizar, e que cada vez que eu manifesto, é que a nossa busca é sempre por agentes multiplicadores. Né? Que cada um de vocês aqui se torne agentes multiplicadores das informações, do conhecimento, para que, pelo conhecimento, a gente consiga modificar tudo isso. A gente não pode ficar no desconhecimento eternamente, tanto a nossa classe quanto os servidores públicos. E é isso que acaba com todo mundo fica se anulando e deixa de atuar, exercer a advocacia de forma plena, que é aquilo que nós não devemos permitir. Então, sejam agentes multiplicadores, sejam advogados e advogados aguerridos, vamos realmente ali tentar lutar com todas as forças pelos interesses dos nossos clientes, da sociedade, da nossa classe, que eu tenho certeza que a nossa sociedade, consequentemente, será uma sociedade mais justa, que esse que é o nosso objetivo, uma sociedade mais justa para todos nós. Doutor Paulo, mais uma vez, muitíssimo obrigada pela sua participação. Tenho certeza que clareou muito as dúvidas dos alunos. Inclusive, eu estava aqui no caminho para começar a entregar a prova, cheguei até um pouquinho atrasada, mas uma aluna já me parou no meio do caminho e falou, professora, eu amei a sua pergunta de precificação, agora clareou a minha mente, agora eu já sei o que eu vou dizer. Então, muito obrigada pela sua participação e já vou repetir, já fico aqui o convite para o semestre que vem, para o doutor estar junto com a gente. Nossa, vai ser um prazer. Inclusive, não só online, o presencial também vai ser sempre ótimo. Mas muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Perfeito. É sempre bom falar da advocacia, é um dos maiores prazeres que eu tenho. Perfeito. Obrigada, doutor. Boa noite. Boa noite. Boa noite a cada um de vocês aí. Obrigada, pessoal que ficou aí. Obrigada pela presença. Tchau, tchau. Tem um formulário, professora, de presença? Não tem formulário, não. Ok, obrigado. Não tem formulário, não, André. Eu envio a lista de presença, tá? Para os núcleos, tá bom? Obrigada, boa noite. Beijo, tchau, tchau. Ok, meu querido, muito obrigado. Parabéns pela palestra, um abraço.